Olá, saudações, salute! Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou poeta, crítico literário, servidor público, bacharel em letras e montei aqui, criei este canal no YouTube, Deus Um Só Há, para falar de religião, filosofia, teologia, sociologia da religião, né? Livros que falam de religião e fazer aqui assim essas dicas de leitura, né? Apresentar livros que eu acho importantes para quem quer conhecer religião, para quem tem a sua fé, né? É um canal que não pretende fazer pregação, apologética, defender nenhuma crença, fé, religião, denominação, seita. Claro que eu tenho a minha fé, mas não é objetivo ficar pregando a minha fé para ninguém. É claro que ao comentar os livros se perceberá, né, o que eu penso de cada obra, mas o importante é ler e discutir os livros, né? Ou seja, não estou julgando, este livro aqui é infiel, deve ser queimado, mas todo livro deve ser lido e comentado, e se tiver uma coisa boa, compartilhe com o seu amigo, né? Se realmente for um monte de asneira, você pode queimar, né? Usar como lenha no seu fogão, né? Então, ou seja, você tem que ler para você julgar se compensa, né? Então eu estou fazendo uma série sobre este livro aqui, A História de Deus, né, da Karen Armstrong, judaísmo, cristianismo, islamismo, né? Então vamos continuar com dicas, né? Já que eu falei do cristianismo, uma passant do que eu comentei sobre o cristianismo, e dar umas dicas básicas, né? Um pequeno ampassant também, que tudo ampassant, porque é o tamanho do livro, não vai resumir o livro aqui em 15 minutos, né? E aí eu falei de outros livros que tratam do mesmo assunto, a questão dos vários cristianismos, assim como existe várias correntes no judaísmo, várias correntes ali no islamismo e outras religiões, né? Budismo, tem várias escolas no budismo e tal. Então é a mesma coisa, o cristianismo tem várias correntes do cristianismo. Aí, então falei, basicamente, a ideia da Karen Armstrong é justamente fazer uma história das civilizações, né? Ou seja, a civilização judaica, cristã, islâmica e também as teologias. E aí tem outro livro que ela vai falar mais do fundamentalismo, que seria uma continuação desse, né? Que aí é o Em Nome de Deus, que vai ser mais sobre fundamentalismo. Então vamos lá para as dicas que eu vou desenvolver mais, é um vídeo de dicas, né? Então nós temos aqui o Jaroslav Pelikan, que vai trabalhar as imagens de Jesus, né? Então você vê as belíssimas imagens de Jesus, que já é um assunto complicado, por exemplo, se você usar o judaísmo e o islamismo, que fala para não mexer com imagens, nem escultura, nem ícone, né? Já o cristianismo rompeu um pouco, ainda mais o cristianismo católico, ortodoxo, né? Apesar que o ortodoxo não tem estátuas, mas tem ícones, né? Essa questão da imagem, né? Lembra que lá no Islã nem se faz imagem do profeta Mohammed, né? Não tem imagem, justamente para não adorarem o Mohammed, né? Toda a reverência ao profeta, assim como nós temos toda a reverência a Jesus, né? Yoshua, que é o nome, né, hebraico mesmo, né? Jesus é um nome aí, vamos dizer, grego e latino, né? E aqui vai explicar então a evolução das imagens e da ideia de Jesus, né? Então vamos apresentar vários livros discutindo a questão do Jesus histórico, né? Tem livros que discutem aí em que nível é Jesus histórico, né? Vamos dar uma dica aqui de leitura que vai falar também disso. E aí aquela ideia do rabino, né? Do Messias, do profeta, né? Por exemplo, profeta para o islamismo. E a questão do Messias e a questão da divinização de Jesus também, né? Então o Messias, que é o Adam Kadmon, o último Adão, né? Aquele enviado por Javé, Adonai e Jeová, né? O Jeová. Não exatamente que ele seja Deus. Aí já é a questão da encarnação de Deus, né? Que aí tem a trindade, será discutido, né? Assim como discutiu aqui na Karen Armstrong. Essa questão da trindade. Então, né? Essa é a diferença do Deus cristão para o Deus judaico islâmico. O Deus judaico islâmico é um e único, né? Não tem três pessoas. E para o Deus cristão tem essa ideia da trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Aqui tem o batismo de Jesus. Para algumas tradições é no batismo, na unção, que Jesus se tornou divino, né? Tem essa leitura também. A outra é que ele é divino porque ele é o próprio Deus encarnado, né? Então ele é uma figura, ele é da própria essência divina. Então essa é a leitura teológica que você tem na ortodoxia, né? No catolicismo romano, em várias igrejas protestantes. E tem a diferença também de Jesus para Jeová, em algumas também tradições que vão diferenciar Jesus de Jeová, né? Ou seja, o Deus Todo-Poderoso e Jesus enviado pelo Deus Todo-Poderoso.
E aí o Espírito Santo seria essa força que ungiu Jesus, e toda a autoridade foi dada a ele pela essa unção, pelo Hakadosh, né, que é a respiração divina, o sopro divino, a força ativa de Deus, né, de Jeová. Também é uma tradição, é uma leitura. Estamos falando de várias leituras, né, não estamos falando qual está certa, né. Então é interessante o livro, que vai mostrar várias, né, é uma questão mesmo de imagem, né, várias imagens, um Jesus mais europeu, né, então a gente costuma aquelas imagens mais ortodoxas, né. Então é um livro assim para ver mesmo, né, então é uma belíssima obra. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse livro e discutindo essa figura de Cristo, né. Então fica aí a dica, belíssima obra para ver mesmo, é obra de arte mesmo. Aí Harold Bloom, o famoso Harold Bloom do Cânon Ocidental, né, e dos Gênios, né, aquela obra monumental dos Gênios. Harold Bloom, que todo mundo sabe, ele é do judaísmo, né, traduziu trechos da Bíblia, estudou Kabbalah, estudou Gnose. Então assim, Jesus e Javé, ele vai discutir justamente essas diferenças do Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou Nova Aliança, né. Então você tem lá a Tanar, que tem a Torá e os profetas e os livros poéticos, né. E aí você tem a figura de Javé, o Adonai, o Yehová, e a figura de Jesus. No cristianismo da Nova Aliança, né, tal, a gente viu que misturou, e aí Jesus e Jeová, as pessoas adoram Jesus como Deus, Deus como Jesus, né, tudo misturado. Mas aqui ele vai discutir as diferenças, né, então ele vai olhar as diferenças, nomes divinos, que há uma diferença de Jesus e Javé, algumas tradições que fazem a diferença, né, que Jesus tem todo o poder e glória dado justamente por Javé, que é o Pai, né, o Deus Todo-Poderoso. Então, essas diferenças, né? E a Harold Bloom vai discutir, inclusive, a possibilidade de um Jesus histórico, né? Então, nós temos essa leitura do Deus do Antigo Testamento, né, da Tanar, a Bíblia hebraica, a comparação com o Jesus dos Evangelhos, que também é outra leitura, né? Então, você teria um Jesus histórico e um Jesus dos Evangelhos. E o Jesus dos Evangelhos é uma personagem dos Evangelhos, né? Se você lê a Bíblia como literatura, aliás, a Bíblia é excelente literatura, né? Então, digamos, você não tem fé, vou ler a Bíblia como literatura. É possível, né? Tem vários autores que trabalham a Bíblia como literatura, então você vai ver como personagem. A fé é diferente, é emuná. Emuná você vai crer, né? E aí você vai ter toda a questão mística, simbólica para a sua vida, né? Mas você pode ler a Bíblia como literatura, uma excelente literatura judaica. E aqui a Harold Bloom vai fazer essa análise de olhar de crítico literário, né? Então não vou nem falar se é teólogo, tem mais teologia na Karen Armstrong, por exemplo, tem mais teologia do que aqui. Aqui ele está analisando, assim como você pode fazer uma biografia de Deus só lendo a Bíblia, né? Jack Miles fez isso, a biografia de Jesus, Jack Miles também fez isso, que é você ler os personagens bíblicos, ok? Então fica a dica, Harold Bloom, conhecido crítico literário, né? Cânon Ocidental é clássico. Vamos lá, Reza Aslam, que já fez aquele do Zelote, né? Ele é um iraniano que já foi, né, cultura islâmica, foi cristão quando foi para os Estados Unidos, voltou a ser islâmico e fica discutindo questões do monoteísmo, que é essa ideia de Deus muito humano, né? Que Nietzsche já falava lá, né? Nietzsche no Zaratustra já falava muito que a gente faz um espelhamento do humano em Deus, ainda mais no cristianismo, em que Deus se humaniza enquanto Jesus Cristo, né? A ideia da encarnação divina, que Jesus é Deus encarnado, então ele vai discutir isso aqui, né? Então todos nós estamos rodando em torno da figura de Jesus. Você percebeu que todo esse vídeo aqui é rodando em torno da figura de Jesus. Por quê? É Jesus que vai diferenciar o judaísmo, cristianismo e islamismo. Por exemplo, não tem Jesus no judaísmo, né? A não ser no judaísmo messiânico, aí já é outra discussão, podemos fazer um vídeo só sobre o judaísmo messiânico. Jesus existe no Islã? Sim, é o profeta, né? Super reconhecido, um homem santo do Islã, mas não é Deus encarnado. Não existe essa ideia no Islã, assim como não existe essa ideia no judaísmo. Essa é a ideia do cristianismo, né? Então é essa a diferença. Por isso que eu falei que o Deus judaico e islâmico é muito mais próximo, né? E aí ele vai discutir isso aqui. Ele é conhecedor do Islã, então ele vai fazer uma comparação básica e vai falar que o Deus cristão fez mais sucesso porque é essa humanização, né? É um Deus que se fez igual ao ser humano, né? É claro que a figura de Jesus é humana, né? Isso aí ninguém discute. Claro, existem algumas correntes que falam que Jesus era só divino, né? Que o humano ali era só uma ilusão, né? Que nem corpo humano ele tinha, mas a gente sabe que Jesus era humano, né? Agora, Jesus era só humano? Não, né? Jesus tinha parte divina porque ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Aí tem a questão da Trindade, que é essa geração do Espírito Santo é porque é a encarnação do próprio Deus. Então o próprio Deus entrou no corpo de Cristo, e aí Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Aí a gente vai para a questão teológica, né? Isso aí dá discussão para uns 10 concílios, isso aí, né? O quanto Jesus é humano e o quanto Jesus é divino. Agora que Jesus é humano, a gente sabe, né? A gente sabe que Jesus era humano. E aí, se Jesus é Deus, aí você humanizou Deus. É essa a discussão aqui, né? Então, não estou pregando nada, não estou pregando nada, nem concordando nem discordando. Estou explicando que a discussão é, se Jesus é Deus, então você humanizou Deus. E aí você fala, Deus morreu na cruz? Deus morre? É possível, Deus fingiu que morreu na cruz? Então são discussões de você humanizar Deus. Então a discussão toda é, você deve humanizar Deus, Deus é uma criação humana, só que a cada vez que você olha para Deus, você está jogando alguma coisa humana. Deus se ira, Deus se arrepende, Deus ama, Deus protege, Deus é um grande pai. Então você está sempre trabalhando humanamente a figura de Deus. Mas Deus não é humano. Olha, você vê que, né, ainda mais no judaísmo, no islamismo, Deus não é humano. Deus é transcendente, Deus está além, né? Então nada que é humano afeta Deus, né? Deus é absoluto, onisciente, onipotente, onipresente, né? Soberano, a vontade divina é soberana. Então Deus não precisa da criação. Todas as ideias que nós temos de Deus são ideias da criação. Então a ideia de trindade é uma ideia humana, que é a forma como nós relacionamos com Deus. Então a gente imagina um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a forma como nós imaginamos. Assim como na filosofia islâmica você tem lá o Al-Ghazali, né, no século XI, que falava dos 99 nomes de Deus. Ué, Deus tem esses 99 nomes? Né? Quem deu esses nomes para? Quem deu esses atributos? Esta é uma forma como Deus, Alá, se relaciona com o humano. E aí esses nomes são para nós, criatura. Né? Deus em si é Deus, né? Então é absoluto, não precisa da criação, criou por misericórdia, né? Por que Deus criou? Por misericórdia. Então ele tem o poder de criar, ele é o criador, por que não o criar? Por que não criar? Né? Então seria parte do atributo de Deus criar. Né? Não que Deus tenha necessidade de criar, ele não precisa criar. Olha, né? São amplas discussões que cada tema desse aqui dá um vídeo inteiro. Né? Cada tema. Deus precisa criar alguma coisa? Mas se ele não criar, ele não é criador. Né? Então é um atributo de ser criador em relação a nós, criatura. Né? O que Deus fazia antes de criar? Né? Aí na Kabbalah tem lá o Ein Sof, né? Que é o absoluto, o tudo e o nada, que é Deus antes de se manifestar. Né? É Elohim, né? O eterno, o Adonai, antes de se manifestar, ele era Ein Sof, né? É a luz pura. Né, o tudo e nada ao mesmo tempo, que não tem gênero, né, não tem masculino e feminino, não é ativo nem passivo, ele é o absoluto. Né? E aí, quando ele se manifesta na criação, né, nós vamos discutir a Kabbalah, é que ele vai ter um atributo, que aí vai ser o Criador, vai ser o Misericordioso, vai ser o Clemente, aí esses atributos, todos os nomes de... Né, isso que relacionando cristianismo, judaísmo e islamismo. Né? Que aí nós vamos voltar então na Karen Armstrong, ok? Então, o carro-chefe aqui do canal, sim, e dessas leituras que eu estou fazendo, é justamente a Karen Armstrong, né? Que aí essas outras leituras é para confirmar, ou para criticar, ou para melhorar, para ressaltar, para completar alguma coisa que está aqui, né? Então fique a dica, aqui vamos falar de cristianismo e islamismo, né? Lembrar que é um iraniano, origem muçulmana, vai discutir essa imagem muito humana de Deus que nós temos. Né? Aqui as relações de Jesus e Javé. Né? Jesus é Javé encarnado? Né? Jesus no Novo Testamento, o que ele tem a ver com o Antigo Testamento? Né? Pessoal, tem muita gente que faz a diferença. Né? O Novo Testamento superou o Velho Testamento. Né? O Deus do Antigo Testamento é muito cruel, e o Deus Jesus, né? Deus Jesus, né? Já é polêmica essa frase, Deus Jesus do Novo Testamento, ele é o amor encarnado. Então, né? Deus se arrependeu e mandou Jesus. Né? Olha a provocação. E aqui, né, para quem gosta de arte, e aí vê a evolução da imagem de Jesus ao longo do tempo. 2000 anos de história de Jesus. E como é que essa imagem de Jesus foi mudando. Né? Então, lembrar que a religião não caiu pronta. Né? A religião é um processo histórico. Né? Então, a cada geração vai se criando a imagem das deidades, das divindades. Né? E aí você pode questionar se é para fazer imagem da divindade. Né? Não fazer imagem de escultura. Então, é outra discussão que você pode fazer. Deve-se fazer imagem, né? Deve-se fazer estátua. Né? Nem estou discutindo se deve-se adorar, reverenciar, né? Prostrar-se para a imagem. A questão que a Bíblia fala, não fazer imagem. Né? Não fazer imagem de escultura, nem ícone. E aí, no entanto, a arte cristã, né? não desmerecendo a arte,
usa muito esse recurso de ilustração da divindade, ok? Então fica aí as dicas de leitura, muita coisa para discutir, vamos discutir cada um desses livros. Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.